Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês. Eu sei que vocês gostam muito de vídeos de conversa. Eu acho que é um dos vídeos preferidos aqui do canal. Eu vou tentar falar em voz suave, porque muita gente estava me pedindo para gravar um ASMR só com voz suave. Só que é um pouco difícil falar, tipo, meio normal e meio sussurrando. Então, se ficar um pouquinho alto, me desculpa, gente. Eu ainda não consigo controlar muito, falando só em voz suave. Mas é isso. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Quem quiser comentar, sinta-se à vontade. E hoje eu vou estar contando um pouquinho sobre a minha trajetória nas redes sociais. Eu não sou famosa nem nada, não sou muito reconhecida. Meu canal ainda é pequeno. Eu tenho menos seguidor no Instagram do que aqui no YouTube. Mas, querendo ou não, eu tenho uma história pra contar. Porque eu gravo vídeos desde quando eu era criança. Então eu tenho uma trajetória assim, sabe? Relacionada a vídeo. Então eu vou contar pra vocês, tipo assim, tanto do YouTube quanto também das outras redes sociais. Bom, teve uma época da minha vida que eu era bem pequenininha mesmo. Eu não gostava de tirar foto. Eu odiava tirar foto, pra vocês terem uma noção. Eu não gostava de jeito nenhum, gente. Pra me tirar foto era horrível. Eu tirava foto de cara fechada. Os meus pais ficavam insistindo pra me tirar foto e eu não gostava de jeito nenhum. Aí eu ficava emburrada, não queria, porque eu tava naquela fase de muita empolgação. Aquela fase que eu não conhecia muita tecnologia, aí eu preferia ficar brincando e tudo mais com as crianças, então eu não gostava de tirar foto de jeito nenhum. Mas com o tempo, quando eu ganhei o celular e tudo mais, eu fui gostando de tirar foto. Aí eu comecei tirando foto, sozinha, com amigas. Naquela época eu usava o Snap, não é Snaptop não, gente. Aí eu não sei, gente, tinha um aplicativo lá que era Snap alguma coisa. Aí eu sei que a gente, tipo, tirava foto, fazia vídeo com efeito de cachorrinho, efeito de coração, efeito de arco-íris saindo da língua. Inclusive no meu Facebook antigo eu tenho esses vídeos, gente, era bizarro, gente, eu não sabia o que eu tava fazendo da minha vida, mas eu era criança, era só uma criança vivendo. Então assim, eu fazia muitas coisas, muitas fotos e muitos vídeos, nada a ver com nada, mas pra uma criança tá bom, né, ainda mais da minha época, né, porque eu nasci em 2004, então as crianças dessa época não era tão evoluída igual a de hoje, então eu fazia umas coisas nada a ver. Aí tá. Aí depois, passou um tempo, eu comecei a descobrir o YouTube, né? Aí eu ficava vendo aquelas meninas gravando vídeo de história, tudo. Aí eu fui me empolgando com aquilo. Aí eu pensei, vou ficar rica, vou criar um canal e vou ficar rica. Coitada da criança. Aí tá. Aí eu tive vários canais, gente, no YouTube. Eu tive canais com duas amigas minhas, né? Aí eu tive um canal com a minha melhor amiga. Com a outra eu não tenho tanto contato assim mais. Tipo, eu tenho ela no WhatsApp e tudo, mas a gente não tem tanto contato igual antes. Mas a gente brincava muito nessa época. A nossa amizade durou muitos anos. Eu tenho amizade com a outra ainda, com a minha outra amiga. Então, assim, eu tive um canal com uma e tive alguns canais com a outra. Aí, tipo assim, a gente fazia historinhas. Um dia a gente até fez uma história lá de Índia, alguma coisa assim, cantando música. A gente fazia coreografia. E assim, o canal não tinha nem 30 inscritos.
inscritos, gente, pra vocês terem uma noção. Aí, mas tá. Então a gente inventava muita história e isso me começou a fazer bem. Porque por mais que era uma coisa boba, gente, mas foi um momento assim de muita alegria pra mim. Aí eu fui começando a criar canal sozinha também. Fiz uns canais sozinha. Infelizmente, eu não guardei os vídeos. É uma coisa que eu me arrependo muito de não ter guardado os vídeos. Eu poderia ter guardado pra relembrar. Eu acho que eu ia gostar, sabe? Só que naquela época, depois eu comecei a ver os vídeos, comecei a ficar com vergonha, aí eu apaguei tudo. Essa essa antiga amiga minha, ela tinha os vídeos, só que infelizmente ela trocou de celular e ela perdeu os vídeos também. Então teve uma época que eu tive contato com os meus vídeos antigos. Mas aí, depois o tempo foi passando, aí eu descobri o ASMR. Acho que o primeiro vídeo de ASMR que eu vi foi da Sweet Carol. E eu gostei muito, eu comecei a viciar nesses vídeos. Aí depois eu fui conhecendo outros canais, a Gaúcha ASMR, a Larissa Volpatti, a Cindy ASMR, Alquimia do Sono e entre outros. Aí eu fui conhecendo, né? Aí eu criei um canal de ASMR no YouTube. Só que esse primeiro canal, infelizmente, não deu muito certo. Eu lembro que na época eu acho que eu até gravava com aqueles microfones. Aqueles microfones que coloca assim, aí ele tem um negócio assim, tipo igual de cantor, sabe? Só que era bem inferior, era pra minha mãe dar aula. Aí eu peguei, achei esse microfone e foi tipo a maior alegria de todas, um microfone daquele. Só que tinha vídeos que eu gravava com esse microfone e tinha vídeos que eu gravava sem esse microfone. Inclusive esse canal tá ativo até hoje, só que não tem nenhum vídeo lá. Eu acho que tem 200 e poucos inscritos nesse canal, que não deu certo. Aí eu desisti desse canal. Aí, enfim, veio esse canal daqui. Esse canal aqui, uma coisa que me ajudou muito a evoluir com ele foi porque eu fiz, pra quem não sabe, eu fiz uma collab com a Letícia Galvão. Acho que o sobrenome dela é Galvão. Desculpa se eu errei, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. Ela é irmã da Sweet Carol, gente. Eu pedi ela pra fazer uma collab no canal dela, porque nessa época ela fazia uma collab. E tipo assim, eu fiquei mó feliz quando ela me respondeu no Instagram. Eu falei, cara, a irmã da Sweet Carol, a Letícia Galvão, me respondeu e eu vou fazer uma collab com ela. Só que teve um tempo aí que ela demorou a me retornar, me dar a resposta. Aí, aí eu falei assim, nossa, ela esqueceu de mim. Só que aí depois ela me chamou de novo e publicou a nossa collab. E a nossa collab, eu acho que só foi eu e ela, não foi aquele tanto de collab junto. Então, por mais que os meus vídeos não eram tão bons assim, algumas pessoas gostou, inclusive a Sweet Carol elogiou meu vídeo, gente. Ela colocou lá nos comentários que gostou muito do meu ASMR. E olha que meu ASMR nem era tão avançado assim. Mas não adianta vocês tentarem procurar. Pra quem não sabe, vocês vão ter que confiar na minha palavra mesmo, porque como a Letícia Galvão, ela não tá gravando a ASMR mais, aí ela foi e apagou alguns vídeos e eu acho que ela acabou apagando tipo, fazendo collab comigo, ela apagou muito vídeo dela. Então eu não tenho esse vídeo mais, infelizmente. Mas provavelmente ainda tem pessoas que veio de lá, que são inscritas no meu canal. Várias pessoas falam, eu vim pela Letícia Galvão. Aí eu fiquei muito feliz, porque meu canal começou a crescer mais por conta disso. Graças a Deus. Queria muito fazer collab com mais pessoas, mas ainda ninguém sabe quem eu sou. Só a Letícia mesmo, mas provavelmente ela já deve ter esquecido de mim. Mas aí foi isso. Foi uma das coisas que ajudou meu canal a crescer e se desenvolver mais. E, tipo, naquela época meus vídeos eram horríveis, gente. Eu não sei como é que vocês gostavam. Mas, enfim. Ai, tá saindo aqui.
Agora, sobre as outras redes sociais, o que acontece? Eu gostava muito de postar no Facebook quando eu era criança. Aí depois eu parei de mexer no Facebook. Lá no Facebook eu postava mais fotos mesmo e uns trem aleatório. Aí eu fui pro Instagram. Tem duas contas minhas no Instagram que eu morro de vergonha delas. Porque, porque assim, tem muitos vídeos nada a ver. Eu tava meio feinha naquela época porque eu não sabia me arrumar direito. Por mais que eu já tava maiorzinha, tipo, acho que eu tinha uns 13, 14, 16 anos, naquela época eu era muito imatura ainda, gente, então eu não sabia organizar os vídeos direitinho, não sabia arrumar o cabelo tão direitinho. Gente, sério, eu tava muito estranha em algumas fotos, nem todas, mas essas duas contas eu tava muito estranha mesmo. Eu tenho até vergonha. E eu não consegui apagar essas contas, eu não tenho mais acesso, mas se procurar lá no Instagram tem. Aí, gente, aí tá. Aí agora o meu Instagram, esse Instagram que eu tenho agora, ele melhorou bastante, melhorou muito. Só que eu tive a ideia de postar conteúdo de casal. Inclusive, só foi eu começar a publicar conteúdo de casal, eu e o Renê, que o meu Instagram começou a ter mais visualizações. Porque antes porque o Instagram, eu não sei pra vocês, mas pra mim tá mostrando a quantidade de visualização que tem na publicação. Não só nos reels, mas nas publicações também. Aí eu lembro que antigamente algumas publicações minhas tinha tipo no máximo umas 20 curtidas, umas 80 visualizações no máximo ali. Aí só foi eu criar o conteúdo de casal, que tem vídeo que tem 2.000 visualizações, tem foto que tem quase 2.000 visualizações. Então, assim, tem muita foto e vídeo lá que tem 1.000 e tantas visualizações, 800, 900, 50 curtidas, cento e tantas curtidas, 30, 40 curtidas, sabe? Então melhorou bastante. E eu não sabia que ia melhorar tanto. É claro que eu não ganho nada com isso, né? Porque eu não sou famosa lá no Instagram. Mas só de ter visualizações, só dos pessoal tá gostando, eu já fico muito feliz. E eu resolvi criar o conteúdo de canal. Conteúdo de canal. Eu resolvi criar o conteúdo de casal. Tá vendo? Eu tô tão viciada no YouTube que eu tô falando toda hora canal. Que eu tô acostumada, canal do YouTube. TDAH atacando. Mas eu tô tão acostumada assim. Agora eu esqueci o que eu tava falando, gente. Vamos voltar. Calma, vamos voltar. Esqueci, TDAH atacou agora. Eu não lembro mais que frase que eu tava. Mas enfim. Então, assim, eu fico muito feliz com o Instagram tá dando essas visualizações. Mas eu queria muito fazer o conteúdo de casal. Porque, tipo assim, é uma coisa que eu tô gostando muito de ver. Eu gosto muito de ver aqueles casais que criam conteúdo pro TikTok, pro Instagram, sabe? Eu admiro muito, entendeu? Tanto o conteúdo dark quanto o conteúdo mais meigo, assim, sabe? Aquela coisa romance de época. Então é uma coisa que eu amo ver de paixão, gente. E é o meu sonho de criança também, gente. Eu sempre ficava imaginando na minha adolescência eu tendo uma pessoa para fazer esses vídeos comigo. Eu só tô tentando. A minha única dificuldade que eu tô tendo é que eu tô tentando fazer o Renê se abrir mais, sabe? Porque é uma situação complicada, porque o Renê, para fazer conteúdo desse tipo, ele é um pouco mais fechado. Ele fica um pouco desanimado ainda, mas eu sou uma pessoa que gosto de criar, sabe? Eu gosto de fazer. Então, eu tô tentando mudar isso nele.
tentando animar ele mais pra isso, sabe? Que ele é meio desanimadinho às vezes. Então, como eu sou uma pessoa que cria o conteúdo, eu quero muito que ele goste também, gente. Eu sei que parece egoísmo, mas é porque, eu tenho essa vontade, sabe, dele amar assim como eu. É, Aí, tipo assim, aí eu tive a ideia de criar o conteúdo, né, de casal, porque meio que eu realizei um sonho que eu tinha, né, de ter esse tipo de conteúdo. E também é um conteúdo que a gente identifica um pouco, porque principalmente o Renê, eu pensei um pouco nele, nesse ponto. Porque ele é um cara que gosta muito da cor preta e tudo, sabe? Então, por isso que eu pensei em criar algumas publicações, nem todas são, mas algumas publicações e vídeos são puxados pro romance dark. Só que isso é tudo tipo um roleplay, gente. Não é uma coisa que a gente vive, a gente não é um casal dark, gente. Se vocês for pesquisar o que é um casal dark, quem não sabe vai ficar até meio assustado assim, sabe? Mas a questão que eu coloquei conteúdo como dark porque envolve a cor, essa cor preta, sabe? Então é uma cor que o Renê se identifica muito, é por isso que eu tive essa ideia de ser uma coisa mais dark. Mas não é uma coisa assim, não é que tipo assim, os vídeos, as fotos, não tem nada de indecente. No máximo é ali a gente tendo um momento romântico, a gente dando um beijo, sabe? Então não é uma coisa muito indecente assim também, sabe? E eu não quero fazer uma coisa tão apelativa. Claro que para algumas pessoas até isso elas acham que é apelativo, né? Principalmente para pessoas mais velhas. Mas muita gente, e eu mesma acho que não é tão apelativo o conteúdo que a gente tá fazendo. Na minha opinião, tá? Mas quem acha, beleza, eu respeito. Então assim, gente, as coisas foram. As coisas. Meu celular tá descarregando. As coisas foi evoluindo, sabe? Canal no YouTube foi evoluindo, Instagram foi evoluindo. Se você pegar e comparar o meu Instagram antigamente com o meu Instagram agora, vocês vão ver uma grande evolução. Acho que a única coisa que falta pra evoluir mais é eu ter, tipo, um celular com a câmera bem top mesmo, tipo um iPhone, pra, pra qualidade melhorar. Porque querendo ou não, um celular com a câmera top dos top mesmo ajuda muito, muito mesmo. Então, assim, não é que meu celular tenha a câmera muito ruim, só que, tipo assim, uma câmera não se compara a uma câmera de um iPhone. Então, é uma das metas que eu tenho, só melhorar um pouco mais a qualidade pra ficar tudo nos trinques. Mas eu acho que, resumidamente, a minha trajetória, eu acho que eu sou uma pessoa muito esforçada pra criar conteúdo. Eu acho que é uma das coisas que eu não, tipo assim, eu não desisto tão fácil. Às vezes até passa na minha cabeça eu desistir, mas muita coisa na minha vida eu abri mão, eu desisti, eu desanimei. E agora eu tô tentando agarrar tanto o Instagram quanto o YouTube, assim, com toda a força, principalmente o YouTube, porque eu gosto muito mais de gravar ASMR, e gosto muito do público aqui do YouTube. O Instagram, gente, o Instagram é mais por hobby, sabe? Por diversão, assim, por enquanto, né? É uma coisa só pra mim realizar um sonho que eu tinha, né? Que eu tenho ainda. Mas é isso, gente. É isso. Acho que se eu for contar, eu resumi aqui, porque se eu for contar detalhe por detalhe, é muita coisa mesmo. Mas foi evoluindo, tá evoluindo ainda. Muita coisa tá mudando, graças a Deus. E agora, graças a Deus, eu tenho um pouco mais de recurso do que antes, coisa que eu não tinha. Então, por mais que muita gente ache um sonho bobo, mas é um sonho muito grande, é um dos meus maiores sonhos da vida. É
mexer com a internet, principalmente com o YouTube, e continuar com o Instagram de casal, que é uma das coisas que eu gosto também e admiro. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fui descobrindo o que eu precisava melhorar e fui e melhorei. Mas é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo.